Mas é aquele tipo de pessoa que fica completamente angustiado, estressado, sempre querendo saber o que está acontecendo, querendo controlar tudo para você, tudo tem uma carga over. Talvez você devesse assistir esse nosso vídeo, a gente tem algumas dicas bem legais para lidar. Estresse. Eu sou o Ale Poli Eu sou a Anne Vaz, e nós somos o Projeto Fênix. a mãe que eu me tornei, ajuda a resgatar a mulher que eu sou. A gente quer lembrar vocês, no final do vídeo vai ter um botãozinho redondinho para você se inscrever aqui no canal. Não esquece. Vamos lá. E sem estresse. E sem estresse, pelo amor de Deus, gente, sem estresse, tá? Vamos lá. Esse papinho de hoje, ele começou muito, por quê? Porque, gente, vamos combinar que todo mundo passa por isso. Que, às vezes, você tá bem e, de repente, vem aquela onda de estresse. Fora quando não tem aquela galera que gosta, né, Polly? Como eu falo de trazer o baldinho de M e despejar na nossa cabeça e aí passa adiante aquela carga que ninguém pediu, né? Então, para evitar aquele povinho, né, que adora tomar conta da vida dos outros, que prefere jogar milho, entendeu, no quintal do vizinho para os pombos entrarem lá e estressar todo mundo, sabe? Aquela coisa assim. Pois é. E a gente também tem uma certa responsabilidade nisso, viu, gente? Porque às vezes a gente é que tem que chegar e falar assim, alto, parou lá, não, muito obrigada, pode ficar com seu baldinho de M para você, afinal eu não quero ele para mim. E a gente não sabe que pode fazer isso, né? É um problema. É o lance do limite, né, que a gente já conversou várias vezes, né? A gente Exatamente. tem que pensar nisso também, assim, dizer não para as pessoas não necessariamente é uma coisa ruim. Às vezes dizer não é um necessário naquele momento, né? Você precisa de um momento para você. É. E uma coisa interessante é que você já reparou como o estresse ele é assim um filtro, só que ruim? Porque assim, você está estressado, aí aquela mesma situação que em dias normais você estaria tranquilo, ela ganha assim todo aquela música pam, 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 e aí você já reage de toda uma maneira. Aí o que acontece? Você vai criando aquele ciclo ruim, porque aí você fica estressado pelo que aconteceu, aí você potencializa. E aí a partir dali, meu amigo, o que caiu no terreiro a gente samba, né? É porque, na verdade, é aquela história, né? Quando você está de mau humor, parece que tudo que está em volta não pode funcionar bem, né? Então, a pessoa, de repente, fez um comentário diferente, você já interpretou da maneira errada. Você nem para raciocinar se aquilo é bom ou ruim. Você já está tacando pedra em cima. Não Mas, eu, claro, tá, gente? Só ele que passa por isso. Eu não, eu nunca tenho esse problema, tá? Só pra deixar isso claro. assim, é só experiência minha, gente. Ninguém passa por isso, só eu. Não, só ele. Só ele que bota aquele óculos assim, sabe? Que a gente passa a ver tudo meio blur. E aí dá aquela subida no. Entendeu? Isso é estresse, gente. Isso é estresse. Agora, o lado legal é que é possível sim você tomar conta dele. É possível você tomar o controle. Porque afinal de contas é a sua vida. E aí, o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é entender que isso é normal. Todo mundo passa por isso. Que não é uma coisa assim, oh meu Deus, eu sou tão assim, eu sou tão assado. Não, gente, olha só. Todo mundo tem dia bom, tem dia ruim, tem dia melhor e dia pior. O que você vai fazer com isso é que a escolha é sua. Então, aceite em primeiro lugar. É a história que a gente vive falando, né? A mudança de mindset tem que acontecer por aí. É você entender que existe estresse em vários momentos e é você encarar ele de outras formas, né? Às vezes o estresse pode até ser um combustível para você fazer alguma coisa. Já pensou para parar dessa outra forma? Pegar o estresse e transformar assim, né, naquela descarga que você vai assim, peraí, isso pode ser uma boa coisa para eu mudar essa situação que já não dá mais. Então, de que maneira que você vai fazer isso? Para, olha, recorda o que aconteceu ali naquele momento, qual foi o start que te deu ali para dar aquele momento de estresse e pensa de outra forma, entendeu? Encara. Tem certas coisas que a gente não consegue mudar, a gente cansa de falar isso, né? Então, é encarar e ver uma outra forma de você resolver aquela situação, né? Exato. Então já são duas coisas importantes. Aceitar que você vai passar por isso e entender que às vezes a maneira como você lida com aquilo, você pode transformar em combustível, certo? A terceira coisa que você pode fazer sobre o estresse é entender o seguinte: a gente não tem controle sobre a reação dos outros. Não dá, por mais que a gente quisesse, tá, gente? Eu adoraria ser aquele cara assim, my puppets. E eu mexeria com todas as pessoas como se fossem meus fantoches.
extremam. Mas isso não é uma coisa possível para a sorte de vocês. Então, a gente tem que entender que a gente não controla as reações alheias e que, portanto, o que a gente pode fazer sobre isso? Nada! Então, galera, cai dentro. É o que se tem para hoje. E aí, nesses momentos de estresse, o que você pode fazer para tentar voltar ao seu estado de equilíbrio? Respirar, pensar em momentos mais tranquilos, dar um passo para trás, não tomar nenhuma decisão naquele momento. São coisas que você pode, entender, estão sob o seu controle. A maneira como você reage, você tem total controle. A maneira como, se você deixa o botão na mão do outro, né, para que ele aperte os seus botões de estresse, você está sendo responsável por isso também. Por muitos anos, passei várias situações em que eu achava que eu não tinha controle sobre aquilo, até o dia que veio aquilo, peraí, por que eu estou reagindo dessa forma se eu posso escolher a forma como eu devo reagir? Não é o fim do mundo as coisas, né? O mundo não vai acabar amanhã. Então, peraí, de que forma que eu posso resolver isso? E aí é parar e pensar, e aí nos outros momentos, você, no dia que dá o clique, você olha as situações anteriores e você, peraí, de que forma que aconteceu aqui, aqui, aqui? Foi assim. Então, de que forma que eu posso resolver isso quando acontecer de novo? De que forma que eu posso fazer? Então, que gatilho que eu criei para mim? Eu dou 3 respiradas fundas, de uma forma em que as pessoas em volta não percebam, isso é um detalhe importante, né? Porque de repente você acaba criando um gatilho nas pessoas que quando você respira fundo a pessoa sabe que você vai ser daquele estado e ela às vezes quer te provocar mais e aí você acaba provocando nela um momento de estresse para poder, entendeu? Te forçar a É barra. um desafio. Quem vai estressar quem? Eu tenho certeza que você já sabe aquela pessoa que está lá, entendeu? Te provocando o tempo inteiro. Você conhece essa pessoa. Então, de que forma? Respira fundo, devagar, não toma nenhuma decisão na hora, recolhe a sua mochilinha e vai lá para um outro momento e volta numa situação. Não tem como sair no momento, respira fundo. Se tiver que tomar uma decisão, fala assim, olha, não acredito que seja um bom momento para a gente tomar uma decisão agora. Eu preciso pensar um pouco mais. E Exatamente. toma uma decisão logo em seguida. É muito importante vocês entenderem que é aquela história, às vezes você saber o seu limite é uma boa ferramenta. Então não força ele, vai até ali e parou, deu, só acabou, certo? O Poli deu como ele faz, cada um vai encontrando o seu jeito. Eu, por exemplo, aprendi que em determinadas circunstâncias eu não escuto. Então, por exemplo, quando eu sinto que a pessoa está naquelas, eu falo, ela responde, eu falo, ela responde, porque fica mais um debate que não tem objetivo de chegar a lugar nenhum, eu nem me esquento, eu simplesmente paro e digo, não vou conversar agora. E deixo seguir. Então, é importante você entender o seu caminho para que você saiba a hora de parar ele. Essas dicas todas, gente, elas têm o objetivo de te dar uma ajuda. Porque o principal, acima de tudo, é aceita que estresse faz parte, aceita que ele vai acontecer, aprende a entender como lidar com isso e vamos também na cara da sociedade, porque na boa todo mundo vai passar. Tira a primeira pedra aquele que nunca se estressou, né? Então, galera, para complementar isso que a gente está falando, existe um estudo americano. Eles pegaram 30 mil pessoas de idades variadas e fizeram, primeiro, 2 perguntas, né, para iniciar o estudo. O quanto eles tinham se estressado no último ano, né, uma escala lá que eles criaram, e o quanto eles acreditavam que esse estresse era uma coisa terrível, assim. E aí classificaram essas pessoas todas. Num segundo momento, eles colocaram, acompanharam a pessoa durante vários anos, né? E colocaram as pessoas em vários testes de estresse, tudo isso. Com o tempo, eles voltaram nessas pessoas e descobriram que as pessoas que acreditavam que o estresse era uma coisa terrível, era uma coisa muito ruim, tinham tido uma série de problemas de saúde, alguns vieram inclusive ao falecimento, e aí eles voltaram nessas pessoas que não acreditavam que o estresse era uma coisa tão terrível assim, mas que tinham tido o mesmo nível de estresse dessas pessoas que vieram a ficar muito doentes ou a falecer, e elas não tinham tido metade dos problemas de saúde que tinham tido outro grupo. Então, né, mais uma comprovação de que, primeiro, a nossa mente tem um poder muito grande. A gente vem falando isso para vocês há um tempão. Existem várias revistas científicas por aí, existem vários estudos, inclusive espalhados pela internet hoje, que vocês podem olhar e comprovar.
E aí tem um segundo estudo complementar a esse, falando sobre estresse, em que as pessoas foram levadas a momentos de estresse e tal, não sei o quê. E uma coisa que foi descoberta é que um outro hormônio também é lançado junto com a adrenalina, todos aqueles outros hormônios, que é a ocitocina. E esse hormônio é muito conhecido como o hormônio do abraço, né? Assim, quando você tem um momento de carinho, quando você tem um momento de afago, ele é aquele hormônio que te traz aquela paz, né, e tal. E esse mesmo hormônio faz com que os seus vasos não tenham aquele problema que quando você está num momento muito alto de estresse, seus vasos ficam mais comprimidos. E aí tendo todo aquele problema cardíaco que a gente já conhece. Então, assim, existem vários estudos falando sobre o como a nossa mente tem um controle enorme sobre o nosso corpo. Então, a gente pode usar isso a nosso favor. Então, gente, isso que o Paulo falou, você pode usar a seu favor. E é interessante você observar, eu não sei se vocês repararam, o nome do hormônio que ele citou, a famosa ocitocina. E a gente sabe, a gente que é mãe, que esse hormônio é o hormônio que ajuda a fazer o vínculo mãe e filho. Bom, aí a gente para e pensa, ok, interessante. Então, quando eu estou estressada, eu também, além de todo o cortisol, adrenalina, etc., eu tenho esse hormônio. Perfeito. Então, eu estou, na verdade, propensa a aceitar vínculos, a formar vínculos. Então, por que não pensar nesse como um ótimo momento para pedir ajuda? Sabe por quê? Porque na hora em que você está estressado, você está aberto também a receber isso. Se você prestar atenção, você está hormonalmente aberto. Você precisa mostrar para essa cabeça que isso pode te ajudar. Então, a gente está te dizendo, quando a gente está estressado, acredite você, a gente também está precisando, não é aquela coisa, precisa de um abraço? É por isso, você está com a sua ocitocina mais alta. Então, aproveita, seja forte, porque só pede ajuda quem é muito forte, tá? E aproveite esse momento para, de uma vez por todas, se livrar disso. Aprender a lidar com esse estresse, certo? Sem fórmula mágica, mas com muita pesquisa, muito carinho e muita empatia. Fechado? Fechadíssimo, gente. Então, olha, um beijo para vocês e até o próximo vídeo, hein? Beijo enorme e não esquece, curtiu, compartilha. Se inscreva! Se inscreva! Estamos começando o nosso vídeo. Estela, será que estou gravando? Estou gravando. Começando 8h40. Que bonitinho. Oh, nada a ver, mas sim. Ih, Congelou. travou. É. Que beleza, hein? Já começamos otimamente bem. Deixa eu só mudar aqui. Foi perfeito até a frase que você falou. A maneira como. Aí se você falar a partir daí, vai direitinho. Vai lá. Mas o que eu falei depois disso? Você falou. Eu sei, mas é porque eu botei o papel na frente. Ai, Eu não tô enxergando a gente, eu botei o papel aqui, ó. Seria ótimo se você deixasse, porque eu não sei o que eu faço para te avisar, entendeu? Adoraria. Deixa eu botar o papel só na minha cara. Seria ótimo, agradeço muito. Porque eu tô aqui que nem é tampa parada fazendo assim, entendeu? A gente tem que depois fazer a foto do Tumblr. Assim, a foto do estresse.